aqui com mais uma transmissão, né, no nosso projeto Paz TV na Web, com o nosso secretário, Dr. Quirino Cordeiro Júnior, secretário nacional de Prevenção e Cuidados às Drogas, que está juntamente com o coordenador geral da Fazenda da Paz em Brasília, onde vai falar, dialogar conosco, né, sobre a questão que vai ser votada no Senado, dia 6 de novembro, a discriminação às drogas. Entrando no ar com o doutor Quirino. Olá, bom dia a todos os amigos. É uma grande satisfação estar aqui conversando com todos vocês sobre um tema extremamente importante no cenário nacional hoje, que é o julgamento que ocorrerá no Supremo Tribunal Federal, no STF, no próximo dia 6 de novembro, que vai ser o julgamento da descriminalização de todas as drogas no país. Isso tem deixado o governo federal bastante preocupado com as consequências advindas de uma possível flexibilização do uso de drogas, porte de drogas, plantio de drogas no Brasil. Essa é uma situação bastante séria e é importante que a sociedade brasileira se conscientize sobre o grave problema que pode advir dessa situação de descriminalização das drogas no país, e é importante que a sociedade se mobilize em torno desse tema. Então, é muito importante estarmos aqui conversando sobre essa questão. Eu agradeço imensamente aos amigos da Fazenda da Paz, da Federação Nacional de Comunidades Terapêuticas, a FENACT, nossa querida e antiga FENOCT, que agora é a FENACT. Agradeço ao meu amigo Célio pela oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo esse tema tão importante hoje. Então, eu vou fazer uma pergunta para o doutor Quirino aqui, que me preocupa muito. Qual o embasamento? Só essa questão. É o artigo 28, né? Acho que nunca falei com vocês, eu participei do GT, do CONAD e do GT, que tem de crimes e penitenciários do Ministério da Justiça, aonde em 2016 foi discutido isso para dar aval aos juízes, né, no julgamento sobre o artigo 16. Então, tinha membros lá da Open Associação Ninja, Ninja, né? Tinha o Conselho de Psicologia, juízes, e a ideia era liberar 150 gramas de maconha no porte, a ideia era liberar até 100 gramas de cocaína e 200 pedras por semana de crack. Isso, para mim, é liberar o tráfico, né? Mas esse artigo 28, ele vai fazer o quê, doutor Quirino? Essa é uma questão importante, Célio, porque hoje no Brasil está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. O que diz, então, o artigo 28 da Lei de Drogas? O artigo 28 proíbe as pessoas de comprarem drogas, armazenarem drogas, portarem drogas, usarem drogas, e proíbe também as pessoas de plantarem drogas por seu consumo próprio. Em que pese, então, a proibição dessas atividades pelas pessoas no Brasil, é importante que fique claro aqui para as pessoas, para os nossos ouvintes, que, na realidade, hoje no Brasil, essas pessoas que eventualmente forem flagradas nessas atividades, elas não são presas, ou seja, não existe prisão para essas pessoas, não existe condenação das pessoas para que elas sejam presas. Então, nós temos no Brasil um dos argumentos, que são argumentos falaciosos, né, enfim, favoráveis à descriminalização das drogas. Um dos principais argumentos é que
em ocorrendo uma eventual descriminalização das drogas, por exemplo, nós teríamos uma diminuição do encarceramento de pessoas no Brasil. Isso daí, na verdade, não procede, já que, é importante que fique claro novamente, que pela atual legislação de drogas, pelo artigo 28, que está sendo julgado no Congresso, no STF, é importante ficar claro que as pessoas não são presas quando elas são flagradas nessas situações. Então, o encarceramento no Brasil, que tem aumentado, diga-se de passagem, de maneira importante nos últimos anos, é importante que fique claro que isso não é em decorrência da atual lei de drogas. O que acontece no Brasil é que o encarceramento aumentou muito, e, em especial, o encarceramento de pessoas com dependência química, porque, infelizmente, no Brasil, nas últimas décadas, nós tivemos uma política pública de assistência às pessoas com dependência química, um viés completamente ideológico e não técnico. Essa é uma questão importante que fique claro para as pessoas, porque o que levou ao grande encarceramento das pessoas com dependência química no Brasil é que essas pessoas não vinham recebendo o tratamento pelo sistema público de maneira apropriada. Dessa maneira, então, as pessoas com dependência química no Brasil ficavam fragilizadas, entravam em conflito com a lei, e por isso que elas eram presas. Ou seja, basicamente era aquela situação do indivíduo com dependência química, um quadro grave, um indivíduo com um quadro de fissura importante, às vezes cometia um crime de furto, roubo, muitas vezes, situações mais graves, atentava contra a vida de outra pessoa para conseguir o dinheiro para ir lá e comprar droga. Então, basicamente, essa é a situação que a gente vem enfrentando. Ou o indivíduo que se envolvia no mundo do tráfico para sustentar o seu vício. Por quê? Porque esse indivíduo não conseguia o tratamento apropriado do seu quadro clínico. Então, era isso que vinha acontecendo no Brasil. Então, esse argumento de que nós podemos descriminalizar as drogas, por exemplo, no Brasil, para a gente fazer frente ao encarceramento importante que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, esse é um argumento totalmente falacioso, é uma grande inverdade. Uma outra situação que se coloca sempre, né, na verdade, é que a descriminalização das drogas, né, no Brasil iria diminuir o tráfico de drogas. É uma outra grande inverdade. E, pelo contrário, experiências internacionais mostram que em todos os países em que aconteceu a flexibilização do uso de drogas, do porte de drogas, do plantio de drogas, o que acabou acontecendo foi um aumento do tráfico de drogas. A gente tem experiência aqui num país vizinho ao nosso, no Uruguai, onde isso aconteceu. E por que isso aconteceu? Porque, na verdade, sempre que existe uma flexibilização dessas atividades relacionadas às drogas, existe, por consequência, um aumento da disponibilidade das drogas na sociedade. Com isso, então, as drogas ficando mais acessíveis para as pessoas, automaticamente existe um aumento do consumo dessas substâncias pelas pessoas. E, por consequência, um aumento também das pessoas com dependência química. E, obviamente, em decorrência de tudo isso, aumento de todos os problemas relacionados às drogas, e hoje no Brasil, inclusive, são muitos. E se nós formos para esse caminho da descriminalização, com certeza esses problemas serão ainda maiores. Então, é importante que fique claro que o tráfico de drogas não vai diminuir no Brasil, se nós descriminalizarmos as drogas. O que vai acontecer pelo contrário, aumento de pessoas usando e, obviamente, o aumento do tráfico, aumento da venda de drogas. Outro ponto que é importante ficar claro aqui para a gente é no que diz respeito à violência. Esse também é um outro argumento que se tem utilizado, que a violência, em casos de descriminalização das drogas, a violência diminui. O que também é um outro grande equívoco. Nós pegarmos novamente a experiência do Uruguai, nós temos tido uma situação completamente diferente. Nós já conversamos, nós estamos tendo no Uruguai um aumento do tráfico de drogas e, por consequência disso, um aumento também da violência. Só no primeiro semestre do ano de 2018, por exemplo, houve um aumento de 66% na taxa de homicídios no Uruguai. Houve também aumento naquele país de furto de domicílios, aumento de roubo a uma mão armada, ou seja, a violência tem agora imperado
lá no Uruguai. Essa é uma situação, inclusive, que tem preocupado as autoridades de segurança pública daquele país. Nos Estados Unidos, em vários estados que também flexibilizaram o uso de drogas, essa situação da violência também tem sido um problema grave naqueles estados. Essa é uma situação interessante, porque o combate à violência é óbvio que é importante. E no Brasil, essa é uma situação fundamental em qualquer política pública. Por exemplo, no Brasil, no ano de 2017, para a gente ter uma ideia de como é que estava a questão da violência no Brasil, no ano de 2017 nós fechamos com mais de 63 mil homicídios no Brasil, uma situação que realmente é inaceitável. Entretanto, o combate, o enfrentamento à violência e à criminalidade violenta não passa pela descriminalização das drogas. Ou seja, aqui no Brasil nós temos uma experiência aqui no governo federal, nós acabamos de implantar aqui o programa Enfrente Brasil, um programa envolvendo vários ministérios, inclusive o nosso, o Ministério da Cidadania, que faz o enfrentamento à criminalidade violenta no Brasil, em especial enfrentamento aos homicídios. E nós já tivemos, por exemplo, resultados bastante interessantes. Nós tivemos no Brasil, só no primeiro semestre desse ano de 2019, uma diminuição de 23% das taxas de homicídio no Brasil, o que mostra, na verdade, que o enfrentamento aos homicídios é uma política pública importante e que, no nosso caso aqui no Brasil, a gente vem tendo resultados bastante significativos, mas que não passa o enfrentamento aos homicídios no Brasil, não passa pela descriminalização das drogas de jeito algum. Doutor querido, para falar do senhor aqui, o senhor falou a respeito dos pequenos furtos, dos pequenos delitos. E o Piauí tem um exemplo muito forte acontecendo, que é um processo onde tem é preso em flagrante e vai para a audiência de custódia. Nós temos um projeto lá que ele passa por toda uma equipe, né, que é o ressocializar para não prender. O que é o ressocializar para não prender? Antes dele ir para a audiência de custódia, ele passa por uma equipe ele passa pelo ML para ver se ele foi espancado. Se tiver algum problema, tem a corregedoria militar e da Polícia Civil. Ele passa, se ele for apontado para fazer um tratamento, tem o laboratório para fazer o exame dele para a comunidade terapêutica. Tem o psicólogo e assistente social da comunidade terapêutica. Tem o psiquiatra e a psicóloga e assistente social do Tribunal de Justiça. Ele passa por essa equipe toda e depois ele vai para a audiência de custódia. Chega lá, o juiz vai fazer a avaliação, aí a equipe mostra, ele voluntariamente quer fazer o tratamento. Então o juiz vai dar para ele um alvará de soltura para fazer o tratamento. Porque comunidade terapêutica não pode fazer internação judicial ou qualquer tipo de internação involuntária. E ele consegue negociar com o juiz, depois de passar por essa equipe toda, né? Por que eu estou falando isso? Não seria muito mais fácil a gente implantar isso no Brasil do que liberar as drogas? Sério, esse é um exemplo realmente interessante do programa Ressocializar para Não Prender, programa, inclusive, que eu tive a oportunidade de conhecer com você, né, lá em Teresina, na ocasião que eu estive lá no ano passado. Um programa extremamente interessante, que tem ótimos resultados e que tem ajudado no enfrentamento à violência no estado do Piauí. Isso só para mostrar para a gente que são exatamente alternativas como essa e outras tantas que precisam ser realizadas no Brasil, precisam ser levadas a cabo no Brasil para o enfrentamento da violência. E, novamente, são alternativas que não passam pela descriminalização das drogas. Essa é uma situação que é inaceitável nós acreditarmos que nós teremos no Brasil, em decorrência da descriminalização das drogas, uma situação que vai fazer enfrentamento da violência. É justamente o contrário. Se nós flexibilizarmos essas atividades em torno das drogas, compra de drogas, armazenamento de drogas, porte de drogas, uso de drogas, plantio de drogas,
porque nós teremos no Brasil, sem dúvida alguma, primeiro, aumento do consumo dos nossos filhos, dos nossos netos, das pessoas, da sociedade, e por conta disso, todos os problemas advindos dessa situação, inclusive o problema da violência. Bom, nós estamos aqui agora também com a Micheline, ela é coordenadora, não, assessora lá na Prefeitura de Eusébio. Nós tivemos agora lá fazendo um grande curso, que é a FENACT agora, fazendo um grande curso com 239 pessoas, né? Foi articulada pela senhora, mas a minha pergunta não é sobre isso. Qual a opinião da senhora, de Eusébio, das pessoas que a senhora conhece, nessa questão desse artigo 28, que se for votado a favor, vai ser a liberação de todas as drogas no Brasil? Bom dia a todos e a todas. É um prazer poder participar, uma honra poder participar dessa conversa com o Dr. Quirino, com o Célio. É importante, nesse momento, mobilizar a sociedade para que as pessoas entendam o que significa descriminalizar. Como o Dr. Quirino colocou muito bem, é algo que requer uma avaliação e que tem um impacto na política pública a nível nacional e que vai impactar diretamente nos municípios. As pessoas que hoje trabalham na política pública sobre drogas sabem o que significa o tráfico, como o tráfico está organizado e como impacta o uso de substâncias no território. Falar sobre descriminalização sem chamar a sociedade para uma discussão é algo temeroso e precisa se mobilizar a todas as pessoas nesse momento. Aqueles profissionais que estão à frente da política pública sobre drogas, os profissionais da saúde, as comunidades terapêuticas, todos aqueles que têm um papel importante hoje nesse trabalho, para que dentro dessa discussão entendam o que significa hoje falar sobre o artigo 28 e a descriminalização das drogas no nosso país. Esse impacto que está sendo posto, essa questão do uso da substância, da violência, e de que isso vai reduzir a violência no nosso país, é algo realmente falacioso com o nosso secretário. Obrigado, doutora Michele. Agora vou voltar aqui com as palavras finais do doutor Quirino. Nós estamos participando de um grande curso. Esse é um grande curso promovido pela Senapred, né? Onde nós estamos aprendendo o que está acontecendo em outros países na questão da prevenção, do tratamento, né? Todos os sentidos. Doutor Quirino, dia 6 está aí. O que devemos fazer com a sociedade, todos nós, família, autoridades, profissionais? O que nós devemos fazer em conjunto? Eu acho, Célio, que é importante nós aproveitarmos essa ocasião para colocarmos para a sociedade a situação grave que nós estamos enfrentando hoje no país, com a possível descriminalização de todas as drogas. Só para tentar entender um pouco melhor, no Brasil hoje, a mortalidade relacionada ao uso de drogas lícitas, aquelas que são permitidas na sociedade, é 10 vezes maior do que a mortalidade relacionada ao uso de drogas ilícitas. Por que isso? Porque, na verdade, as pessoas têm muito mais acesso às drogas ilícitas, aquelas que são permitidas na sociedade. Como elas têm mais acesso às drogas que são permitidas na sociedade, o que acaba acontecendo é que a prevalência de uso, a prevalência de dependência dessas substâncias é muito maior. Ou seja, nós temos no Brasil pessoas com dependência ao tabaco, ao álcool, muito maior do que pessoas com dependência à maconha, cocaína, crack. Por quê? Porque álcool e tabaco são drogas permitidas. O acesso das pessoas a essas drogas é muito maior. Logo, as pessoas usam mais dessas drogas, são mais dependentes dessas drogas e, infelizmente, morrem mais pelo uso dessas drogas. Se nós acabarmos hoje na sociedade descriminalizando as drogas que hoje são proibidas, fatalmente a gente vai aumentar o acesso das pessoas a essas drogas
que vai acabar acontecendo, as pessoas vão usar mais as substâncias, vão ficar mais dependentes das substâncias, e, infelizmente, vão morrer mais por conta do uso dessas substâncias. Então, a gente está falando aqui de saúde pública. É importante que a gente atente para essa situação. Outra questão importante são os gastos que nós vamos ter no sistema de saúde, mas em outras políticas públicas do Brasil, com a descriminalização das drogas. Há um estudo no Colorado, no estado americano, bastante interessante. Lá houve a legalização das drogas e, por consequência, as drogas começaram a ser vendidas de maneira oficial e começaram a ser taxadas, né? E essa é uma situação interessante porque o recurso financeiro obtido com a taxação da venda das drogas no Colorado é 4 vezes menor do que os gastos sociais decorrentes do aumento do uso das drogas naquele estado. Ou seja, a gente pensa, por exemplo, então vamos avançar, inclusive, no processo de legalização das drogas, vender as drogas de maneira oficial, cobrar imposto, a sociedade vai receber muito mais recurso, assim. Só que os gastos sociais advindos do aumento do uso das drogas vai ser muito maior. Então, o imposto que a bebida paga resolve todos os problemas da saúde. Bastante interessante essa questão, né, Célio? E claro que não, né? Esse número, inclusive, é o mesmo número que nós temos aqui no Brasil. Os impostos que nós coletamos com a venda das bebidas alcoólicas no Brasil corresponde a 1/4 dos gastos que nós temos em todo, aí a gente está falando só do sistema de saúde, né? Fora outro sistema de segurança pública, de questões assim. A gente falando do álcool, por exemplo, né? Uma causa importante de violência doméstica é o uso do álcool e o uso de outras substâncias. Se nós tivermos aumento do uso das drogas ilícitas no Brasil, com certeza teremos aumento da violência doméstica, da violência contra as mulheres, contra as crianças, ou seja, nós não podemos permitir que a sociedade enverede por esse caminho. Outro problema importante também, para a gente aproveitar essa situação, diz respeito aos acidentes automobilísticos. Nos estados americanos, como Colorado, Washington, Nevada, estados americanos que flexibilizaram o uso de drogas, infelizmente nós tivemos um aumento importante das taxas de acidentes automobilísticos, ou seja, uma situação que nós não queremos que aconteça aqui no Brasil. Aproveitando também esse momento, Célio, eu acho que é importante que a sociedade entenda que o que está sendo avaliado hoje no Supremo Tribunal Federal não é o uso da cannabis medicinal, da cannabis para fins terapêuticos. Tem cannabis medicinal? Eu nunca vi. Primeiro essa questão ela não existe, mas é importante que fique claro para a sociedade que não está se avaliando lá o possível uso terapêutico de cannabis, que é uma outra coisa que também está hoje em debate na sociedade, inclusive com projetos de lei sendo votados no Congresso, a Anvisa, né, que é a agência reguladora de medicamentos no Brasil, também está avaliando isso. Então, esse julgamento no Supremo, no STF, não tem nada a ver com usos terapêuticos de cannabis, de maconha, não tem nada a ver com isso. O que está sendo avaliado lá é o uso entorpecente das drogas. E não é só da maconha, não. É de todas as drogas. Da importância da sociedade ficar atenta com isso e se mobilizar para rechaçar de vez essa situação. E, para finalizar, acho que é importante a gente aproveitar esse momento para dizer que existe um abaixo-assinado eletrônico hoje que está sendo organizado por várias entidades, inclusive a Fazenda da Paz, a FENACT está participando disso, e o endereço para quem quiser nos ajudar nesse movimento contra a descriminalização de todas as drogas no Brasil, pode entrar no endereço eletrônico mitosementiras.com.br. Vou repetir, www.mitosementiras, tudo junto, mitosementiras.com.br. Por que a gente colocou esse nome, mitos e mentiras? Que é para mostrar justamente que são argumentos falaciosos, mentirosos, que têm dado sustentação
a possível descriminalização das drogas no Você Brasil. já sabe que a sociedade pensa que no dia 6 nós estamos falando de cannabis medicinal. Não, isso é uma coisa que, novamente, precisa ficar claro aqui, Célio, porque a gente não está tratando de uso terapêutico, de uso na saúde, de possíveis derivados da cannabis. Aqui, a gente está falando de uso da droga, do seu efeito entorpecente. É disso que o Supremo está falando. E a gente não quer que os nossos filhos, a gente não quer que os nossos amigos, a gente não quer que as pessoas próximas a gente na sociedade enveredem por esse caminho das drogas. Por isso, é importante que a sociedade se mobilize. E para conversar sobre essa questão da mobilização das pessoas, no dia 3 de novembro, que antecede o julgamento, então, no STF, vai ser um domingo, muitas cidades, muitos municípios do Brasil afora estão organizando uma marcha das famílias contra as drogas. Então, é importante que vocês que estão nos assistindo verifiquem que se nos seus municípios haverá a marcha, e se não houver, vocês ajudem a organizar, porque é muito importante que nós nos mobilizemos, que nós assinemos o abaixo-assinado, que nós vamos para a rua, que nós mobilizemos e pressionemos os ministros do Supremo Tribunal Federal por meio das redes sociais. É importante que a gente faça um grande movimento no Brasil contrário à liberação das drogas. Isso vai causar danos para a sociedade. Nós já temos problemas demais com as drogas no Brasil para que nós, enfim, heredemos por esse caminho da descriminalização das drogas no nosso país. Uma palavra final? É isso. Eu, mais uma vez, Célio, gostaria de agradecer muito pela oportunidade de estar aqui levando as informações para as pessoas, ajudando nesse processo de conscientização das pessoas contra as drogas. A gente precisa perder essa ideia da glamorização das drogas. A droga não é legal, a droga faz mal para as pessoas, faz mal para as famílias, faz mal para as comunidades, faz mal para toda a sociedade. A gente precisa buscar tirar esse grande problema do caminho. E essa é uma questão importante, porque quando a gente pensa nas drogas, a gente precisa levar em consideração que as drogas afetam muito mais as pessoas vulneráveis, as pessoas pobres. São essas pessoas que são mais atingidas pelas drogas. Então, qualquer processo que descriminaliza as drogas, o aumento do uso de drogas pela sociedade, quem vai estar mais na linha de frente, quem vai ser mais alvo dessa situação, vão ser as pessoas mais vulneráveis no Brasil, inclusive aquelas pessoas em alto grau de vulnerabilidade social e econômica. Então, nós precisamos proteger as pessoas mais vulneráveis, nós precisamos proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes, que também são populações vulneráveis ao uso das drogas. Então, é importante que a sociedade brasileira se conscientize disso. E o que está por trás desse movimento todo no Brasil, pela descriminalização das drogas, usando de argumentos falaciosos, mentirosos, são interesses financeiros. Os grupos que hoje defendem a descriminalização das drogas no Brasil são grupos financiados por grandes organizações internacionais, como a Open Society, que é do multibilionário George Soros, e que tem interesse na exploração desses mercados mundo afora. A gente não pode deixar o Brasil à mercê desses interesses financeiros nefastos. Vamos dizer não às drogas, vamos nos mobilizar e vamos pressionar o STF para que não descriminalize as drogas no Brasil. Doutora Michele, vamos... A palavra final aqui é o Pós-TV, Paz na Web, da Fazenda da Paz. Agradecer por participar dessa discussão. Como o doutor Quirino colocou, as pessoas mais vulneráveis são aquelas que vão ser mais atingidas. É importante discutir sobre a questão da droga, tirar mesmo esse glamour. A droga é nefasta, a droga causa um malefício à sociedade e atinge os mais vulneráveis. Então, nesse momento agora, discussão no STF, nós precisamos nos mobilizar para realmente dizer não às drogas no nosso país. Obrigada. Vou aproveitar que o senhor está aqui, fazer um convite para o Fórum Social de Política sobre Drogas, o nome do Fórum Social de Política sobre Drogas, que desde 2001 a Fazenda da Paz realiza as ações das políticas sobre drogas
Só sabia que foi a Fazenda da Paz que escreveu e construiu a Lei de Política sobre Drogas do Estado do Piauí. Eu sabia, Célio, a Fazenda da Paz, a antiga Finox, agora a Fenact, vocês têm uma atuação fenomenal lá no Piauí. Todas as vezes que eu estive lá com vocês, eu realmente fiquei muito bem impressionado, né, com o trabalho que vocês têm realizado, com toda a equipe engajada nas atividades lá. E as atividades que acabam superando apenas as atividades focadas nas comunidades terapêuticas. Né? Tem atividade junto ao judiciário, atividade junto ao sistema de saúde, sistema de assistência social, enfim. Nós estamos na mesa diretora do Conselho de Saúde do Estado, estamos no grupo de trabalho do Conselho Municipal de Saúde, né? Estamos participando de todos os conselhos do município e do Estado, né? E temos um restaurante popular que serviu 1.000 refeições dia, todo dia a R$ 2,50. Inclusive, comi lá, né? Recentemente estive lá e posso afirmar que a comida é muito boa. Então, eu só tenho a parabenizar. Acho que é muito importante a participação da sociedade civil no enfrentamento dos problemas que nós temos no país hoje. Não é possível nós acreditarmos que o governo federal, estadual, municipal vai fazer um enfrentamento de todos os problemas graves que afloram a nossa sociedade, inclusive na área de drogas. Então, é muito importante que a sociedade civil organizada participe, esteja junto com o governo nesse processo. E aproveitando, né, dizer que o governo federal, nessa nova gestão, tem apostado muito, né, no trabalho da sociedade civil. Aqui no Ministério da Cidadania, a nossa secretaria, a Secretaria Nacional de Cuidado e Prevenção de Drogas, a Sinapred, nós temos intensificado o nosso trabalho com entidades da sociedade civil, como, por exemplo, as comunidades terapêuticas. Aproveitando, né, nós aumentamos de maneira importante o número de vagas financiadas nas comunidades terapêuticas no Brasil. Neste ano, passamos um financiamento de 2.900 vagas para 11.000 vagas e, se Deus quiser, em breve teremos um novo edital, né, Sérgio? Para ampliarmos ainda mais a oferta de vagas para a população. Ok? Voltou? Teve uma queda na conexão, mas já retornou? Sim, já estamos te ouvindo. Então, só para aproveitar aqui para finalizar, nós feito um trabalho de aproximação e de incentivo financeiro para as organizações, sociedade. Filha? Tá caindo. Então, nós vamos Enfim, só para finalizar, então, a gente está com esse trabalho importante de trabalho conjunto com as entidades da sociedade civil. Estamos agora com um edital aberto de financiamento para os grupos de mútua ajuda e de apoio familiar, que também são extremamente importantes no trabalho do enfrentamento às drogas, na recuperação das pessoas com dependência química, trabalhando com esses indivíduos e também com suas famílias. Porque não é possível nós pensarmos um trabalho efetivo no enfrentamento às drogas, a recuperação das pessoas, sem trabalharmos também as famílias. Então, o governo tem trabalhado bastante em parceria com a sociedade civil e estamos bastante contentes com os resultados obtidos até agora. Então, parabéns, Célio, parabéns aos amigos da Fazenda da Paz e da FENACT. Um grande abraço a vocês.